Então, nesse dia em que queremos colocar também em relevo, né, todas as pessoas que escutaram essa voz de Deus, de pertencer, né, de participar, de colaborar conosco, os embaixadores da esperança, serem colaboradores próximos, distantes, acompanham também, né, pela Rede Vida, o canal da família, acompanham também pelas redes sociais. Então a gente sente que vai crescendo essa grande família, e hoje a leitura fala da família de Jesus, fala da descendência. Isaías fala de uma descendência que vai ser reconhecida, que se destaca no meio das nações, que se destaca no meio dos povos, que faz a diferença. Então o povo de Deus, aí eles assim, vão reconhecer como estes são os abençoados e abençoadas de Deus. É interessante, quando eu estava lendo esse salmo, disse, de fato, quem escuta, porque Maria foi aquela que escutou a palavra de Deus, foi aquela primeira, por isso, quando Jesus falou, né, que feliz não é os seios que amamentaram, mas quem ouviu a palavra de Deus e colocou em prática, porque ela foi essa primeira também que ouviu e colocou em prática, e isso ela se destacou. Ela fez a diferença, porque através da palavra ela já se colocou em sintonia com Deus e começou a trilhar, né, um caminho diferente em sintonia com Deus. Então o profeta diz assim, o meu povo vai se destacar, vai ser reconhecido, né, porque é um povo que escuta essa voz de Deus, que está atento aos sinais, atento aos desígnios de Deus. E se a gente começa a olhar na história da salvação, começa a olhar a história do povo de Deus, é exatamente assim. Eles se relacionaram com vários povos, passaram por várias situações, provações, guerras, perseguições, mas foram escrevendo uma história diferente de outros povos. Uma história de amor, uma história de fidelidade, uma história de quedas, mas de reerguimento, mas uma história de reconhecimento que sempre tinha alguém, essa mão invisível que acompanhava eles. E uma história de promessa também, através dos profetas, e aí Deus foi acompanhando realmente o seu povo, e diz meu povo, e até chegar a esse, eu diria assim, esse ponto alto que é a vinda, a realização da promessa, que é a vinda de Jesus, através, e aí que hoje colocamos em relevo, através da figura de Maria, que também vinda desse povo, que também recebeu, eu diria assim, essa formação, essa educação, esse ensinamento de escutar a palavra de Deus, de procurar estar à escuta dos sinais da ação de Deus na sua vida, na sua história. É tanto que a gente, lembrando aquele episódio, né, quando o anjo disse, você foi escolhida para ser a mãe de Deus, mas eu nem conheço homem algum, eu não entendo como isso vai acontecer, porém ela já tinha esta base, já tinha essa, eu diria assim, essa história também na sua descendência. E aí não relutou tanto, disse, tudo bem então, faça-se em mim conforme a tua palavra. Então ela deu o seu sim, porque quis que a palavra de Deus se encarnasse na sua vida, na sua história. Então essa atitude de Maria que deve nos ajudar, deve nos influenciar, deve nos direcionar também, né? Da gente fazer esse caminho, em muitas circunstâncias, situações, não entender, mas dizer, olha Senhor, eu confio na tua palavra. Eu confio no teu ensinamento, eu confio naquilo que você realmente vem realizando. E se você está na minha história, então o Senhor, através da sua palavra, vai também realizar a sua obra em mim e através de mim, em nós e através de nós. Então é esse Deus, né, que hoje, Ele também, através de sua palavra, nos ajuda, nos orienta. E lembrando o episódio de Fátima, aquelas 3 crianças, né, que... Olha a situação que estava vivendo, 1917, situação de guerra, situação de fome, de muita dificuldade. E aí no sofrimento, quem aparece? A mãe de Jesus, né? Essas crianças têm essa experiência profunda e que ela pede uma atitude das pessoas, uma atitude de oração, uma atitude de fé, de promover a paz, significa todos esses valores também que vêm da palavra de Deus. Né? E foram fiéis,
né? 2 já voltaram para junto de Deus, mas uma Lúcia ficou para confirmar e fazer todo esse caminho. É tanto que 2 papas, né? Paulo VI foi lá visitar, depois João Paulo II foi 2 vezes, que tem um episódio muito, né, particular com a pessoa dele, também dessa experiência de Fátima. Então a gente vê como Deus continua agindo. Então não somente no Antigo Testamento, não somente na vinda de Jesus, mas a gente quer também, através, né, dessa palavra de Deus, entender que Deus continua se relacionando, continua através da sua palavra, dando para nós o caminho como Ele quer, né, que nós façamos, né, como Ele quer que a gente realize o bem, como Ele quer que nós sejamos seu instrumento para a sua presença aqui na terra, para a sua presença de amor. E aí a gente sabe, pela nossa experiência, né, na nossa vida comunitária, como quando que alguém tem o conhecimento da palavra de Deus, começa a fazer as primeiras experiências da palavra de Deus, como também é reconhecido, como também se destaca na convivência, na casa. Esses dias eu estava me encontrando com um grupo, né, com uma casa de formação, e aí comecei a escutar, fiz uma introdução, né, aí depois eu disse, olha, por que vocês estão, né, aqui na casa de formação? O coordenador me convidou, o padrinho convidou, né, o responsável aprovou. De fato, por que convidou? Não, porque eu fazia experiência da palavra. A forma como eu fazia experiência da palavra, pequenos gestos, lavar a roupa de um que deixou no balde, ou lavar a louça, ou me lançar, ou me reconciliar com outro irmão, isto chamou a atenção. Aí eu disse, está aí o ponto. A palavra coloca em destaque. A palavra, quando a gente vive a palavra, você já é reconhecido, reconhecida. Então isso só confirma o que a primeira leitura diz hoje. O povo de Deus, as pessoas que começam a ficar em sintonia com Deus através da palavra, no meio da massa, no meio das nações, é reconhecido, se destaca. Mas não sou eu que me destaco, é Deus em mim. É a sua palavra em mim. Se eu deixo de viver a palavra, é como quem a vela apaga, né? Deixa, né? A luz não brilha, mas vivo a palavra, então a lâmpada ela é colocada em cima da mesa e começa a brilhar e começa a iluminar. Então a gente vê como que essa afirmação de Jesus, como que Maria, né, ela é referência, porque ela foi aquela primeira que viveu a palavra, que deu o seu sim, foi fiel ao projeto de Deus e continua junto de Deus, intercedendo por nós. Esses dias eu fiz algumas viagens, fui visitar também meus pais lá, né, e agradecer a Deus também por eles, né, pela saúde e tudo mais, e aproveitei, porque lá em Sergipe tem as Fazendas da Esperança, tem os grupos Esperança Viva, e também é o nosso povo da esperança. Então fui celebrar a missa, fui visitar um grupo, e escutava exatamente isso, muitas experiências da palavra. E é interessante, tem um ex, né, lá na cidade de Sergipe, em Lagarto, que ele, sabe qual é o trabalho dele? Flanelinha, é o Dedé Flanelinha, ele sempre acompanha a missa também. E anos, ele parece estar 8 anos lá. Mas o que me chamou a atenção, né, é que os carros chegam, ele já vai lá, dá um bom dia, um sorriso, cumprimenta, deixa a chave, eu estaciono, tudo bem e tal, e faz experiências da palavra. Isso me chamou a atenção, eu disse, olha só, né, está aqui no meio da rua, atendendo o pessoal, fazendo seu serviço, mas a rede de relacionamento, né, que o Dedé tem, é por conta dessa vida nova que ele aprendeu. Ele mesmo diz, eu aprendi na fazenda, eu hoje sou uma pessoa nova, tenho minha esposa, meus filhos, né, acompanho a família, fiel na sobriedade todos esses anos, mas é um trabalho, né, que a gente sabe que não é fácil, porque é muito exposto, é muito vulnerável, mas tem uma proteção, tem um escudo, tem uma força, né, eu diria assim, que protege de não se entregar de novo para o mundo. É a vida da palavra que ele tem dentro de si. Então a gente vê que como que quando alguém, né, assume essa força da palavra dentro de si, é como fica, eu estou dizendo uma palavra assim, imune.
tem uma imunidade. É como quem toma um remédio, né, que eleva a vitamina e você fica imune. Mesmo no meio do mundo, você consegue fazer a diferença e é reconhecido como abençoado de Deus, como abençoada de Deus. Daí em Aracaju eu fui no Grupo Esperança Viva também, e lá vários partilharam experiências muito fortes nesse sentido. Mais uma pessoa, ela é diretora de uma escola na periferia da cidade de Aracaju, mas é muita violência, e trazem a violência até para dentro de casa. Ela disse, e agora, com isso que está na mídia, né, de vez em quando matam uma pessoa nas escolas, tem tiro, também já encontrei alunos que quiseram entrar aqui, trazer arma com faca, tudo mais, de repente teve um conflito, uma briga, e todo mundo correu, e ela pensou, mas eu não posso deixar isso. Eu conheço a palavra. E não posso permitir que esses dois, né, se machuquem. Então ela disse, ela foi lá e se aproximou do aluno que estava com a faca. Né? Foi lá e se aproximou. Mas se aproximou dessa atitude de Maria. Dessa atitude de olhar no olho da criança e dizer, não faça isso não é bom para você, esse caminho não é. E pediu. E a criança, o adolescente, né, reagiu de uma forma positiva, deu a faca, mudou a situação e apaziguou. Aí eu disse, é realmente essa presença, né? Então, alguém que tem a vida da palavra, faz a diferença, é reconhecido, é reconhecida como abençoado, abençoada de Deus, e aonde está, né, traz esta presença de Deus, porque traz a presença do amor, traz a presença de paz, essa presença de fraternidade, de solidariedade, de justiça, quer dizer, faz o diferencial. Então Deus nos convida hoje, nos tempos de hoje, diante dos desafios que nós vivemos, Ele continua no meio do seu povo, continua caminhando com o seu povo. E aquele que escuta a sua palavra e quer colocar em prática, realmente atrai a presença do céu. E aí cria nessas novas realidades e as pessoas, né, sentem, aqui tem um abençoado, aqui tem uma abençoada de Deus, tem alguém que é realmente o enviado, enviada de Deus. Então peçamos ao Pai do céu que todos nós possamos, né, olhando para Maria, olhando também para a pessoa de Jesus, tantos homens e mulheres, né, que seguiram, né, a Jesus e que fizeram a diferença, se destacaram na história da humanidade, né, nós possamos também imitá-los. Hoje Deus pede de nós, né? Hoje Deus pede também de você que está nos acompanhando aí nas Fazendas da Esperança, você que é embaixador da Esperança, embaixadora da Esperança, também é convidado, né, a continuar fiel, a ouvir a palavra de Deus, a colocar em prática e pelo seu modo de ser, pela sua atitude, né, quem está em torno de você vai olhar e dizer assim, você é um abençoado, você é uma abençoada de Deus, você é uma pessoa de Deus. Eu acho que não tem coisa mais, né, interessante, você se sente bem em alguém olhar, já experimentei alguns momentos que olhar para você, você é uma pessoa de Deus. E você não se achar, né, que é melhor do que o outro, mas você achar, não, se ele está percebendo isso em mim, ou ela está percebendo isso em mim, é porque eu estou procurando viver a palavra. É porque eu estou procurando, né, fazer gestos de amor, gestos de bondade. Então, que Maria possa nos inspirar e assim que o mundo possa, né, ter sempre a presença de fermentos, de homens e mulheres abençoados de Deus e possam ser reconhecidos pelo bem que faz e pela força da palavra que age em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.